Vamos lá, gente, bora começar aqui. Mais um vídeo, vou assistir agora aqui com vocês, tá bom? Foi mandado para mim, Fanservice, uma análise aprofundada. Esse canal eu não conheço, o que? O intermediário? Não, intermediador. Não conheço esse canal, tá bom? Foi mandado há alguns dias para mim. E parece, pela thumbnail que eu estou vendo aqui agora, que ele estava falando de fanservice, como vocês estão vendo agora, passando na tua cara, tá bom? Não sei se é alguma coisa, provavelmente sobre jogos, né? Que aqui parece ser personagem só de jogos, né? Enfim. Não sei se ele vai falar alguma coisa sobre anime também, mas é muito provável que seja só de jogos, tá? Então, bora para o que interessa. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E bora ver esse vídeo aí. Como vocês sabem, tá? Agora eu tô fazendo aqui em live, tô aqui com a galera da Twitch. Salve aí a galera da Twitch, tá bom? Não vai ter edição esse vídeo, tá? Porque eu não estou com o meu material que eu utilizo para fazer isso. Então, vai ser tudo do jeito que vocês estão vendo agora, tá? Então é isso. Vamos lá. Soltando o play em 3, 2, 1. Vídeo falaremos sobre tópicos sensíveis de forma educacional e informativa. Não assista caso você se considere sensível para tópicos assim. Caso contrário, pode ficar, porque hoje iremos nos aprofundar em fanservice. Opa! Anime não é pra qualquer um. Uma prova disso é o relato de Glauco Marques. É anime diretor mesmo. De dublagem da série live action de One Piece, da Netflix. E ele relatou que quando foi pro Japão e disse pra eles que era o dublador do Zoro, um dos personagens desse anime, todo mundo começou a tratar ele como uma espécie de celebridade. Isso porque no Japão, os animes são tradição, impactam o país economicamente com eventos e, principalmente, produzem uma variedade gigantesca de temas e gêneros que influenciam todos os japoneses. Mas existe uma coisa na mídia japonesa que influencia o mundo inteiro: o fanservice. Fanservice vem do inglês, que em tradução livre significa serviço para fãs. Aqui no Brasil, por exemplo, chamamos de referência. Eu entendi a referência. Geralmente essas referências acontecem quando uma obra apresenta algo que vai satisfazer o público e que não necessariamente tem a ver com a história no geral. Alguns filmes cheios dessas referências para fazer o espectador ficar feliz são, por exemplo, Jogador Número 1, com seus diversos segredos e detalhes da cultura pop escondidos. Também temos Free Guy, que faz a mesma coisa. Homem-Aranha 3, que traz de volta os outros dois Homem-Aranhas, e esse último Spider-Verse, que literalmente fez esse meme virar realidade. Mas embora existam muitos filmes com referências legais, quando falamos de fanservice, geralmente é nos referindo à sexualização de personagens, especificamente nos animes. Thomas Lamarre, autor do livro A Máquina de Anime, uma teoria da animação, em tradução livre, diz: o termo service, sabisu, muitas vezes chamado de fanservice em inglês, se refere a imagens de garotas ou mulheres nos animes de forma praticamente aleatória, com conotação sexual, servindo como atrativos visuais para meninos e homens. O que ele quis dizer é: não é difícil ver animes lotados de peitos com físicas irreais, garotas ficando sem roupa por nenhum motivo aparente e coisas assim acontecendo. Esse tipo de que anime é esse, mané? Tem uma categoria própria que se chama ecchi. O termo ecchi vem da pronúncia da letra H em inglês, que se pronuncia ecchi. E essa letra H é uma referência à primeira letra do termo hentai. E hentai é pornografia em animação. Definitivamente anime não é pra qualquer um. Só até aqui vimos que fanservice é um gênero dentro de um nicho que faz parte de uma subcultura já existente, mas tecnicamente fanservice sempre existiu. A Marvel, por exemplo, faz fanservice há anos com seus filmes. Quem não lembra da cena dos polidenses no Homem de Ferro 1, ou da Natasha trocando de roupa dentro do carro? Sem falar do Capitão América e do Thor, que ficavam sem camisa o tempo inteiro. Mas pra você ver que tem fanservice até pra mulherada, tá ligado? Se bem que tem mais pra homem, mas pra mulherada também tem. Pra vocês, gente. Olha só esses músculos, hein? Olha só esses músculos, mano. Mas acredite se quiser. Embora o fanservice seja bem bobo e sem propósito, ele pode ser a solução para salvarmos o cinema ocidental. Só que em troca, nós teremos um efeito colateral bem ruim. E é justamente sobre os efeitos positivos e negativos do fanservice que nós iremos nos aprofundar muito nesse vídeo. Mas antes, primeiro temos que entender
como o fanservice surgiu. A Marvel, quando era apenas um grande nome das editoras de quadrinhos, já sexualizava seus personagens das mais diferentes formas. Veja só o traje expositivo da Feiticeira Escarlate, ou bem coladinho da Tempestade, ou quem sabe a falta de músculos na Mulher Hulk, apenas para deixar ela mais afeminada. Claro, isso tirando os momentos onde as mulheres são colocadas em uma posição que não faz nenhum sentido. Não que a DC também não entregue um pouco de fanservice aqui e ali, eles têm a Poderosa que fala por si só. Mas de onde surgiu o primeiro fanservice? Bem, quando se trata da sexualização nos quadrinhos, temos que entrar em uma discussão antiga que é debatida por Frederick Hertam em 1953 até o movimento Mulheres nas Geladeiras, de 1999. Obviamente, os quadrinhos de super-heróis, e historicamente, visam um público masculino. Por isso, eles apresentavam personagens femininas sexualizadas, como Sheena e Phantom Lady, mas em 1950, personagens femininas sexualizadas, como Sheena e... Essa daí eu não conheço não, Sheena. Por isso, eles apresentavam personagens femininas sexualizadas, como Sheena. Ela é de qual universo? É da DC ou é da Marvel? É Sheena? Sheena, é isso mesmo? Eu entendi isso mesmo? Também não conheço. É o que? É da onde? É da Marvel, DC? Ou é alguma história aleatória de quadrinho? Ou é Família Sacana? É o quê? E Phantom Lady, mas em 1954, Frederick Hertam escreveu A Sedução dos Inocentes, onde ele argumentava que os quadrinhos estavam interligados com a delinquência juvenil. Daí você já sabe, os pais ficaram preocupados e começaram a achar que os comportamentos antissociais dos jovens tinha alguma coisa a ver com os quadrinhos. Por isso foi criado a Comics Code Authority, ou CCA. Acho que é a CCA era quem estabelecia um código de conduta rigoroso onde os quadrinhos precisavam seguir para receber sua aprovação, indicada por um selo na capa. Ou seja, os quadrinhos não podiam conter nenhuma representação gráfica ou excessivamente sugestiva de sexo. Mas claro que isso não durou muito tempo. A autoridade perdeu quase completamente sua relevância e os selos da CCA deixaram de ser exibidos nas capas dos quadrinhos a partir de 2000. Mas mesmo enquanto a CCA ainda reinava, as revistas em quadrinhos arranjavam um jeito diferente de aplicar seu fanservice. Personagens como Batwoman e Lois Lane não eram tão sexualizadas assim, mas eram frequentemente retratadas como donzelas em perigo, focadas em casamento e dependentes dos heróis masculinos. Trazendo para os dias atuais, esse tipo de fanservice, que mostra a mulher como uma garota indefesa, ainda é muito fácil de notar na mídia japonesa. A personagem Tamaki Kotsu, por exemplo, do anime Fire Force, sempre é exposta de alguma forma. Mas, além disso, a personagem não tem nenhum desenvolvimento interessante até algumas temporadas mais à frente na série. Em praticamente todas as situações de conflito em que ela está envolvida, a personagem é salva por outros personagens. Lembrando que nós não estamos criticando o fanservice a um nível social. Nós ainda estamos na parte onde discutimos se fanservice é bom para uma história. Mas, depois de analisarmos a origem problemática do fanservice, é bem provável que você ache que é impossível fazer um bom fanservice. Afinal, a sexualização de personagens parece ser algo inerentemente ruim. E bom, talvez você tenha certa razão por achar isso. Mas aqui vai uma pergunta. Se o fanservice é algo tão ruim, por que Kill la Kill é tão bom? Eu já vi esse anime, ele é muito bom mesmo. O anime ecchi que se diferencia totalmente de outros do mesmo gênero. Em primeiro lugar, ele evita a estrutura padrão de harem, que basicamente consiste em um garoto sendo exposto à nudez de várias mulheres ao mesmo tempo. Ao invés disso, a protagonista é uma garota, e todos os personagens, que não são poucos, são utilizados para o fanservice. Isso inclui homens e mulheres. Entretanto, talvez a diferença mais marcante em Kill la Kill é como o fanservice está interligado à trama principal, transformando roupas vulgares em momentos chaves para a narrativa. Kill la Kill faz isso mostrando que as roupas dão poderes sobre-humanos aos personagens, e é justamente por conta dessas roupas serem tão sexualizadas que o anime faz uma crítica à indústria da moda e ainda por cima faz uma alegoria a governos totalitaristas. As roupas aqui são utilizadas para criticar os preconceitos de expressão de identidade. As suas roupas definem quem você é. A líder e a vilã da série, Ragyo, força os personagens a realizar performances sexualizadas ao obrigá-los, literalmente, a vestir suas criações. Ela usa controle mental para transformar humanos em marionete, buscando assim conquistar o mundo.
Tudo isso com o propósito final de transformar humanos em fontes de energia para alienígenas. Anime. É um pouco complicado explicar como Kill la Kill transforma o fanservice em algo completamente positivo, por isso eu tenho que te contar um breve resumo sobre sua história, seus personagens e sua trama. A personagem principal se chama Ryuko, e ela eu até vontade de ver de novo, esse anime é bom. Na vida que está investigando o assassinato de seu pai, na esperança de vingar a morte dele. E ela acha que assim encontrará um propósito na vida. Sua única pista a leva a uma academia escolar bem estranha, que tem uma hierarquia mais estranha ainda, liderada pela presidente do conselho estudantil, a antagonista Satsuki, filha de Hiragio, a vilã da história, que distribui uniformes escolares especiais para seus seguidores mais leais, chamados uniformes Goku, dando habilidades especiais como velocidade, força, virilidade, etc. A série apresenta Satsuki como uma líder autoritária, mas a verdade é que Satsuki não gosta muito da ideia de usar roupas para transformar humanos em fontes de energia para alienígenas. No caso, ela não gosta da ideia da mãe dela. Então, desde o início, a Satsuki sabe que poderia ajudar Ryuko, a protagonista, a conseguir seus objetivos, mas ela se recusa a fazer isso porque é um anime e precisa de conflito. Mas ela aceita ajudar a protagonista caso a Ryuko vença todo o corpo estudantil. Infelizmente, a protagonista é derrotada na primeira batalha, mas logo depois ela descobre uma roupa que lhe concede poder ao beber seu sangue, chamada Senketsu. Senketsu é mais forte que os uniformes Goku, permitindo que a protagonista vença seus oponentes e confronte a líder da escola. Até agora deu pra notar que a principal temática de Kill la Kill gira em torno das roupas serem usadas como forma de oprimir uma sociedade, não é? Satsuki deixa isso bem explícito quando faz um discurso para a escola. Ela diz: o medo é liberdade, subjugação é libertação e contradição são verdades. Vocês são porcos em roupas humanas. Se você achou essa frase parecida com a crítica de George Orwell a governos autoritaristas, então você deve ter entendido qual é a mensagem que Kill la Kill está querendo passar. A expressão porcos em roupas humanas é fundamental para compreender o contexto gigantesco de Kill la Kill. Essa expressão fala como as roupas usadas pelos estudantes funcionam como uma espécie de camuflagem, pois escondem suas verdadeiras identidades por trás de um espetáculo cheio de fanservice, uma espécie de fantasia. Já falamos de como as pessoas estão mais interessadas em fantasias do que em soluções práticas nesse canal. Voltando a Kill la Kill, os uniformes escolares japoneses são uma representação dos uniformes militares, transformando os estudantes em uma espécie de soldados. Isso também se estende à roupa sexualizada que serve para fanservice, tudo sendo uma metáfora enorme explorada ao longo da série. Claro, o objetivo da trama é questionar sobre o significado de ser humano sem o uso das roupas, explorando essa questão por meio do fanservice. Você ainda é um objeto sexualizado sem suas roupas? Claro, Kill la Kill não simplesmente solta essa bomba na sua cara e vai embora. Para fazer isso sem acabar caindo como um anime que usa fanservice de forma ridícula, Kill la Kill usa uma perspectiva diferente. Aqui vai uma pequena aula sobre narrador para vocês. Toda obra tem um narrador, ou seja, uma pessoa que conta uma história. Esse narrador pode ser em primeira, segunda ou em terceira pessoa. Por regra, narradores em primeira pessoa têm um viés. Quando você lê um livro que conta a história na ótica de um personagem, você tende a se identificar mais com ele, pois está limitado a uma única visão de mundo. Agora, quando o narrador é em terceira pessoa, você tem uma visão mais ampla e consegue observar diferentes opiniões dentro de uma história. É claro que isso tem exceções. O jogo The Last of Us Part 2 utiliza um narrador em primeira pessoa, mas consegue te mostrar dois pontos de vistas diferentes. Você pode traduzir narrador por câmera, tá bom? Nesse caso, a câmera que acompanha a Ellie tecnicamente é a mesma que a da Abby, mas são duas histórias diferentes em primeira pessoa. Enfim, essa explicação rápida é para mostrar que geralmente a maioria dos animes ecchi usa o narrador focado apenas em um personagem. É como se a câmera estivesse olhando para o mundo como o protagonista vê o mundo. Mas no caso de Kill la Kill já é diferente, porque aqui a câmera não é sobre as lentes de como a protagonista vê aquele mundo estranho, mas sim de como uma multidão anônima vê a história se desenrolar. Como espectador, você se torna parte dessa multidão e tá literalmente imerso na narrativa, testemunhando todos os eventos sem muito viés. Essa abordagem distingue Kill la Kill, proporcionando uma experiência única em relação ao fanservice em comparação com outros animes do gênero. Nós ainda falaremos como esse uso do narrador ou da câmera impacta diretamente a história e seu fanservice mais à frente. Continuando.
É bem interessante como a série vai desafiando os conceitos do fanservice tradicional. Satsuki, por exemplo, diferente da maioria das outras garotas que são expostas por zero razão nos animes, abraça sua nudez. Ela declara que, para cumprir suas ambições, você não pode ter vergonha nem hesitação, mesmo que isso signifique expor seus seios. Isso é basicamente um tapa na cara da Ryuko, a protagonista, dizendo que ela precisa aceitar o seu traje e a sua forma exibicionista para se fundir totalmente com ele e alcançar o poder máximo. Claro, isso em primeira instância parece uma metáfora ao estilo coach motivacional, dizendo que você precisa dar tudo de si para conquistar seus objetivos, nem que para alcançar eles você tenha que andar pelado na rua. Mas o ponto não é esse. Aqui é o momento onde a série está te perguntando mais uma vez: quem é você sem suas roupas? Suas roupas definem sua sexualidade? Elas definem seu gênero? Elas definem você? Lembrem-se, a discussão de Kill la Kill é voltada para a roupa. Bom, a roupa, ela pode não definir, assim, tipo, eu colocar uma roupa aqui de zoeira, sei lá, de mulher, mas isso não vai me transformar automaticamente em mulher. Sei lá. É um negócio meio estranho de falar, meio difícil até de falar, porque a gente sabe que isso daí causa meio que polêmicas hoje, né? Ainda mais no dia de hoje. Se você falar que é um cachorro, todo mundo tem que aceitar que é um cachorro, por exemplo. Tá ligado? Ok, usa calcinha ali e se define. Ô rapaz, vai cagar no mato, ô charlotte. Ó, o cara me zoando aqui, mano. Ó. Enfim. Enfim, deixa quieto, vamos lá. Então ela vai usar a exibição de corpos seminus como forma de criticar essa própria exibição. É assim que essa série subverte o fanservice. Mesmo que personagens como Satsuki tenham corpos absurdos e sexualizados, a mensagem que ela e o fanservice como narrativa transmitem é de desafio ao estereótipo da sua própria roupa, mostrando que sua roupa não te torna, ou ao menos não deveria te tornar, apenas um objeto de desejo. Então quer dizer que a série é sobre empoderamento feminino? Não. Kill la Kill se concentra muito nos preconceitos envolvendo a sexualização feminina, mas isso não significa que a série deixe a sexualização de corpos masculinos de lado. Embora essa sexualidade acabe sendo bem fraca, já que no fim, sensualizar demais o corpo masculino só torna a performance patética para dar risada. E isso não é culpa da série, é que realmente se você sexualiza corpos masculinos demais, acaba ficando escrachado. Não procure lingerie de homem no Google. O anime Food Wars, por exemplo, tem uma cena bem emblemática onde alguns homens e uma mulher comem uma deliciosa comida. Para representar a sensação do quão bom é a comida, o anime te joga para uma imagem ilustrativa da sensação que os personagens estão tendo ao sentir o sabor daquele prato. Os personagens são representados sem roupas, como se estivessem tendo uma espécie de orgasmo. Nessa cena, tanto os homens quanto as mulheres são sexualizados, mas a sensação que você tem é de que os rapazes estão sendo ridicularizados, enquanto a mulher está sendo mesmo sexualizada. A intenção Isso é verdade. Pior que esse Kill la Kill aí, como eu falei pra vocês, eu já assisti. Já tem um tempinho já, tô até querendo assistir de novo. Pô, deixa quieto, não vou falar o motivo. Mas assim, realmente, os caras que aparecem com um corpo assim que nós homens às vezes desejamos ter, tipo, sarado, tá ligado? Com músculo, não sei o que, pá, aquele abdômen trincado. Os caras que aparecem nessa série fazendo esse tipo de pose, com esse tipo de exposição, realmente dá essa sensação de ridículo, tá ligado? E não é porque é um homem falando isso. Eu sou um homem, obviamente, vocês são homens que vocês estão me assistindo, vocês são homem, né? Ou tem alguma mulher aí? Enfim. Mas, sei lá, é estranho. Eu não sei se as mulheres têm essa mesma estranhidão, por assim dizer, quando vem essa questão das mulheres, no caso, sendo sexualizadas no anime, se elas têm esse mesmo sentimento de ridículo. Igual quando a gente vê os homens. Agora eu não sei se isso daí é só para homem, independente no caso, se é homem ou mulher que está assistindo, ou sei lá. Mas eu acho que é mais bonito quando no caso da mulher do que... Enfim, você entendeu, é isso. Acho que é mais bonito quando é mulher. De forma equivalente para ambos os sexos, mas a nossa percepção é bem diferente. Homens, me digam se os personagens de Free não parecem ridículos para vocês. Enfim, voltando a Kill la Kill, a série utiliza os mesmos tipos de corpos ideais vistos em Food Wars e Free, levando-os a seus extremos. A representação e a subtrama do personagem Gamaguri, no entanto, é bem interessante, porque ele também passa por um processo onde ele é primeiro um porco em roupas humanas, daí ele se transforma, encontrando paz em estar nu e sem vergonha nenhuma disso.
Só que ele é a nossa perspectiva masculina sobre esse processo. Vamos lá, me acompanhe. Ó o cara. Gamaguri é introduzido como o primeiro personagem no primeiro episódio de Kill la Kill, já sendo destacado como sendo o professor. E Gamaguri é muito poderoso dentro da obra. Além disso, ele é visualmente retratado como forte e masculino. Embora personagens musculosos não sejam identificáveis para a maioria dos consumidores de anime, ele representa um ideal de masculinidade, ao estilo Kratos, ser forte, ser incrível, durão. Também já falamos um pouco sobre isso aqui no canal. Mas é interessante notar como Kill la Kill utiliza o Gamaguri como uma espécie de voz estereotipada masculino. Ele é um homem rígido e trata as pessoas assim, ensinando a elas o que é certo e o que é errado. Na verdade, ele mesmo se trata dessa forma. Disciplina é um dos muitos estereótipos ligado à masculinidade. E obviamente, Gamaguri é diretamente ligado à disciplina. A forma como o anime decide mostrar que ele é um homem disciplinado, viril e macho, é por meio de seu uniforme, que assume uma estética BDSM. O uniforme tem 2 estágios. O primeiro é o masoquista e o segundo é o sadismo. No estágio masoquista, Gamaguri é visualmente retratado como um parceiro submisso em uma cena BDSM, com uma mordaça de bola e a necessidade de ser punido, entre aspas, para avançar para o segundo estágio. Quando Ryuko, eu não tava lembrado disso não, enfim. protagonista, recusa atacar ele, negando a punição, o Gamaguri usa os chicotes ocultos do uniforme para se punir, demonstrando autodisciplina. Um homem de verdade deve ter controle de seus próprios desejos. Quando o poder atinge o seu ápice, o uniforme muda para a segunda forma, onde Gamaguri assume o papel de dominante, utilizando os chicotes para punir seus oponentes. Ok, até agora essas referências visuais foram apenas truques narrativos para chamar a atenção e criar um espetáculo, um fanservice. Então, o que tem de mais nisso? Então tá, né? O que tem de mais nisso é como isso é usado para desenvolver o personagem do Gamaguri. Quando ele é derrotado pela personagem principal, ele é forçado a enfrentar o fato de que ainda é um porco em roupas humanas. O que isso significa? Significa que ele não é um homem de verdade. Ele foi derrotado, subjugado, por isso ele é indesejável como um homem, pois um homem deve ser rígido, imparável e invencível. Depois de falhar como general e como um homem, ele fica nu, envergonhado e com lágrimas escorrendo pelo rosto, prestes a cometer seppuku, um suicídio ritualístico japonês, como forma de pagar por seus pecados. Mas Satsuki sai da névoa e o impede. Daí vem o papinho de coach, onde ela fala com o personagem e também com o público masculino, que o custo da derrota não é sacrificar a vida ou a masculinidade, mas sim aprender com o erro e se tornar mais forte. E depois desse momento na história, Gamaguri nunca mais é retratado como menos homem do que era antes de sua derrota. Na verdade, ele é retratado com ainda mais masculinidade que antes, lutando contra os alienígenas com as mãos nuas. E de novo, a questão da nudez é muito importante aqui, pois abraçar a nudez é um simbolismo. Você se lembra da pergunta que o anime faz a todo momento? Se as roupas definem quem você é? Então, nesse caso, podemos converter a pergunta para: a sua visão de masculinidade ideal é definida como? Sendo submisso ou dominante? É claro que a subtrama de Gamaguri é humorística, sim, mas ela não é degradante. A narrativa cria proximidade ao explicar as motivações do personagem, tratando sua dor e vulnerabilidade com seriedade. Dessa forma, a sua representação ganha mais proximidade com a gente, os espectadores. Na realidade, Kill la Kill tem essa mania de quebrar seus personagens e depois reconstruir eles, ainda mais fortes do que antes. Ryuko e Satsuki simbolizam 2 caminhos. O protagonista é quem diga. Por exemplo, Satsuki representa o ideal tradicional japonês de feminilidade, sendo vista como intocável e pura. No entanto, o anime busca subverter essa imagem ao mostrar que, apesar de ser o ideal, ela também é prisioneira desse conceito. Para se libertar, Satsuki tenta destruir o sistema que a força a desempenhar esse papel. Seu objetivo é usar o símbolo da pureza feminina contra sua mãe, Ragyo, a verdadeira vilã. Só que a mãe dessa menina, a principal antagonista, é a personificação do autoritarismo, obrigando literalmente os personagens a vestirem roupas. Seu poder sobre Satsuki é evidenciado quando ela domina em um ritual de purificação, entre aspas, subjugando a própria filha. Satsuki demonstra desconforto pela primeira vez ao ser assediada pela sua mãe, mas aceita isso como parte de sua estratégia. Faz tudo parte de um plano, né? Pena que mais tarde, a Satsuki é derrotada pela mãe dela e é presa em uma gaiola, pendurada no teto, nua. Agora vem uma das cenas mais estranhas do anime. Presa na gaiola, a Satsuki não pode rejeitar o toque intrusivo de sua mãe. Mas, na segunda vez que a mãe dela faz isso, a Satsuki não reage, porque é como se, simbolicamente falando, a personagem não precisasse mais bancar o ideal feminino.
E logo depois disso, ela sai da gaiola e é libertada. Claro, essa cena grotesca da Satsuki na gaiola é enquadrada como fanservice, mas a narrativa não corrobora com essa ideia, pois o personagem Gamaguri expressa total repugnância pela imagem da Satsuki acorrentada, responsabilizando o espectador. Ou seja, né? se você achou isso aí sexy, o problema é seu. Isso daí é simplesmente repulsivo. E a série está te mostrando isso. É aqui onde entra aquela velha questão da câmera. Lembra? Se o narrador acompanhasse a visão da mãe da Satsuki, provavelmente você veria isso como sexualizado. Mas o narrador não é fixo em um personagem. O narrador é solto e vê as coisas de uma forma ampla. Por isso você, como espectador, consegue observar que o fato dela estar pelada não é algo excitante, é algo repulsivo. De qualquer forma, nesse contexto real, vemos como a Satsuki passa de uma mulher que tenta seguir um ideal feminino para uma mulher forte que não precisa mais de um traje para protegê-la. Sim, ela fica nua. Mas a subversão da performance feminina por Satsuki não é o último que acontece. Essa subversão também acontece com a Ryuko. Desde o início de Kill la Kill, Ryuko busca um propósito, focando na vingança de seu pai. No episódio 18, nos é revelado que ela é a segunda filha de Iragyo, a principal vilã, e ainda é meio alienígena. Saber a sua origem e que ela é fruto de pessoas tão ruins abala sua autoimagem. Ela começa a se enxergar como um monstro maligno. Depois disso acontece muita maluquice que apenas os animes mais estranhos conseguiriam passar. Temos a vilã entrando na mente da personagem principal e manipulando ela para vestir o tal do traje que é um vestido de noiva, que simbolicamente representa o ideal feminino. Daí vem uma cena estranhamente sexual, onde teoricamente a Ryuko, ela tá explorando a masturbação, ou sei lá. Do nada, uma outra personagem amiga da protagonista entra na mente dela, fala umas palavras motivacionais coach quântico e voa lá. A Ryuko volta pro mundo real por conta do poder da amizade, ou sei lá o que. Sim, eu sei. Anime não é pra qualquer um. No fim, a Ryuko rasga o seu vestido de noiva e começa a chover sangue pra tudo que é lado. E embora ela fique nua, o ato não é sexualizado em si. É uma cena muito mais simbólica do que um fanservice totalmente escrachado. Depois disso, ela volta com um uniforme ainda mais legal. Só que sem se importar de mostrar o seu corpo ou não. Ela se libertou. Roupas não definem quem ela é. Claro, a maioria da humanidade ainda está sendo escravizada pela roupa. Por isso a protagonista veste todos os uniformes que dão poderes e fica ainda mais poderosa, ao estilo Power Ranger. Ela vai pro espaço, vence a vilã e a humanidade é restaurada ao seu estado natural. Todos ficam nus. Nua e em queda livre, a protagonista é amparada pelo restante de seus amigos e familiares. Aqui é onde Kill la Kill finalmente cumpre seu papel, utilizando a sexualização de personagens para justamente subverter esse ideal. Ao cair dos céus, Ryuko é prontamente recebida sem constrangimento, indicando uma mudança na perspectiva da nudez. Ao acordar cercada por gente pelada, mandou R$2. Pensa, pai, a mãe tá perguntando quando o senhor vai vir me ver, e ela quer saber da pensão que tá atrasada. Assiste isso. Como é que é, amigo? Eu, hein? Ryuko e os outros não demonstram vergonha. Nesse caso, a série argumenta que, debaixo das roupas, toda a humanidade está igualmente nua e deveria abraçar essa verdade. Nesse caso, Kill la Kill diz que a nudez não é inerentemente sexual, mas sim a forma mais universal do corpo humano. E isso, colegas, é fanservice de verdade. É utilizando a sexualização de personagens para adicionar na trama. Food Wars, por exemplo, também faz isso mais ou menos bem, já que seu propósito é ser ridículo e não sexual, mas com certeza não dá tanto espaço para a interpretação quanto Kill la Kill. Então o ponto principal é que, pra gente salvar o nosso cinema, por exemplo, podemos fazer esse fanservice, só que com propósito. Veja, querendo ou não, a nudez é algo que impacta muito os espectadores. É um apelo por atenção. O efeito colateral é ruim, que no caso é a ridicularização ou a objetificação. Mas se o fanservice servir a um propósito narrativo e não apenas para estar lá, então provavelmente será uma boa cena. O caso é fazer uma coisa ruim só lançando Tenet 2. Mas até agora, nós vimos como o fanservice pode ser usado da melhor forma possível. E até agora, vimos que para isso ser feito, os escritores dessas obras com erotismo não podem ser qualquer um. Infelizmente, nós sabemos que existem mais autores ruins do que autores bons no mundo. Então é óbvio que vai existir fanservice com o único propósito de satisfazer adolescentes. E isso é óbvio, tem consequências bem ruins. Iceberg do fanservice. Eu sou uma garota
e o anime faz eu me sentir desconfortável e insegura sobre meu próprio corpo. A maioria das vezes é por conta dos estereótipos das mulheres nos animes, que simplesmente querem mulheres com peitos gigantes e que fazem personagens com peitos irrealistas. Exemplo, a maioria dos hentais. Um dos grandes problemas da mídia como um todo, com certeza, é a sexualização das mulheres. Isso faz as meninas se compararem e, por conseguinte, se sentirem seguras. E os rapazes começam a ficar insensíveis e acham que as meninas não passam de objetos. Eu acabei de resumir a pornografia, mas ei, nesse vídeo nós não vamos nos aprofundar nos efeitos sociais da sexualização do corpo feminino, mas vamos limitar nossa discussão a como o fanservice prejudica uma história. E vou dar o último aviso. A partir daqui, vamos entrar em tópicos bem mais sensíveis. Não sei se você sabe, que já tava entrando, mas existe já. uma coisa chamada web novel. Foi o que ela disse. É um gênero de escrita oriental que basicamente pode ser traduzida como literatura infanto-juvenil, só que postada na internet. Uma web novel muito famosa, por exemplo, é Mushoku Tensei. Antes de ser um anime famoso, Mushoku Tensei era uma web novel, um livro, postado na internet. Dentro do mundo das web novels, existem diversos gêneros. Temos Isekai, Tensei, Harem, Fanservice, Ecchi e tantos outros que são impossíveis de expressar. Mas, nesse mundo estranho da literatura oriental, especialmente as chinesas, existe um gênero literário chamado cultivo. E de longe, esse é um dos piores tipos que existe e, ironicamente, o que mais faz sucesso lá fora. Não sei se vocês conhecem, mas Tales of Demons and Gods é cultivo, por exemplo. Já explico o que é cultivo pra vocês, mas você deve estar se perguntando o motivo de querer falar sobre esse gênero específico. E a resposta é simples, porque cultivo é por si só fanservice. Fanservice é entregar o que o público quer pra que ele fique engajado, manipular a audiência com um elemento que pode ou não fazer sentido pra trama e ao mesmo tempo ainda ganhar mais audiência. E as histórias do cultivo são compostas por elementos narrativos que prendem a atenção de qualquer pessoa por ser algo simples de fazer. Um desses elementos, e o mais óbvio, são as classes de poder. Você sabe que em Dragon Ball existe o que chamamos de nível de poder, e você deve saber que esse nível de poder hoje em dia não faz a menor diferença, já que o Goku, personagem principal do anime, luta com personagens que conseguem destruir planetas com um golpe a todo momento. Então a escala de poder é incrivelmente quebrada em Dragon Ball. Mas mesmo assim, ela existe. Por quê? Pra agradar o fã. Escalas de poder são fáceis de se entender. A pessoa que tem um número maior é a pessoa mais forte. Essa facilidade em... Dragon Ball realmente ele tem esse problema porque já chegou na parte dos deuses barra anjos que no universo de Dragon Ball já são mais fortes que os deuses, mas enfim... E tipo, pô, quando você ouve a palavra Super Saiyajin Deus, você pensa o quê? Porra, o cara literalmente virou um deus, tá ligado? É o deus da luta? Dane-se, mas é Deus do universo de Dragon Ball. Em tese, o que deveria acontecer? Ele não ser derrotado por outros seres que também não estivessem no mesmo patamar. Não falo nem dos deuses tipo Bills e tal, porque aí, enfim, né? Mas não, a gente vê ele a todo momento apanhando para personagens que nem nessa categoria estão. Exemplo, o último filme que nós vimos. Super Broly. Dragon Ball Super Broly. Pô, meu irmão, o Broly arregaçou o Goku na porrada como Super Saiyajin Deus. Com aquele cabelo vermelho, no caso. Arregaçou. E mais um pouco como o Super Saiyajin Blue. Que também é um pouco acima do Super Saiyajin Deus, em tese, tá ligado? Eu acho, não sei, pode me corrigir se eu estiver falando mesmo. Então, mano, essa do Dragon Ball realmente tá quebrada já. Os caras nem estão sabendo mais como escalonar direito essa questão de níveis de poder. Eu acho que tava mais... acho que tava mais pé no chão na época do clássico. Na época do clássico tava mais... Eu acho que até o início do Z, antes do Freeza, tava um pouco mais pé no chão. Mas no clássico tava mais pé no chão ainda. No clássico, o Goku ele usa uma roupa, a roupa toda dele, a munhequeira, a roupa, a camiseta, a calça, tênis... Juntando tudo dava 100 quilos. E todo mundo ficava impressionado. Caraca, mas ele tá usando uma roupa de 100 quilos e tá lutando nessa velocidade rápida pra... Aí chega no Z, o cara consegue treinar com peso nas mãos e nos pés, fazendo um total de 40 toneladas. Aí fica um negócio assim, caraca, meu irmão. Pô, como é que alguém vai lutar com esse maluco, tá ligado? Tá muito ridículo. É ridículo assim, no modo bom de falar, que eu quero dizer, porque... Querendo ou não, essa é a graça de Dragon Ball, mas passou pra parte do Super, meu Deus do céu, já perdeu muito o sentido, tá ligado? O cara é Super Saiyajin Deus, mas ainda perde com, assim, botando essas palavras assim, pro mortal, por assim dizer, que ele é mortal ainda, né, mas quando ele se transforma ele fica no contexto de Deus, né, sei lá, enfim. Sei lá, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer.
entender os níveis de poder de alguém é muito atrativo para o público jovem. As pessoas gostam de animes como Dragon Ball e One Punch Man por conta dessa escala de força que vai subindo a cada novo arco da história. Tecnicamente, níveis de poder são o que chamamos de Hard Magic System. Hard Magic System refere-se a um sistema de magia em um mundo fictício que é cuidadosamente definido, detalhado e possui regras específicas e consistentes. O Hard Magic System faz um contraste com o sistema de magia suave, ou Soft Magic System, onde a magia é mais misteriosa, fluida e não tão rigidamente definida. Um Hard Magic System é mais estruturado e tem limitações claras. Um exemplo de Soft Magic System é o Senhor dos Anéis, por exemplo. Existe muita discussão sobre o uso desses dois termos, mas vamos manter as coisas simples. Nível de poder é uma forma de fanservice, pois conversa muito bem com o jovem leitor que gosta de consumir isso. Boku no Hero Academia, Black Clover, Dragon Ball, Naruto, todos esses animes usam sistemas de nível de poder. Nossa, o protagonista é nível 10, mas o vilão é nível 20. Como ele vai derrotar ele? Não tem como. Já o gênero cultivo usa e abusa disso com sistemas de níveis ridiculamente altos, que vão do mais básico até um nível que supera Deus. Você consegue ver isso muito bem no jogo Ashura Worth, onde no final o protagonista literalmente luta contra o Deus. Então faz parte da trama de todo o cultivo justamente o nível de poder. É daí que vem o nome cultivo. Significa cultivar poder e aumentar o seu nível por meio de alguma técnica. Aqui no Brasil temos uma obra brasileira chamada O Alquimista Preguiçoso, que basicamente cultiva mais nível de poder dormindo. Lembrando que essa é uma boa obra de cultivo. Deixa eu adivinhar, foi feito por um baiano? E que não se encaixa na crítica que vou fazer a seguir. Até agora, vimos que cultivo gosta de usar um tipo específico de elemento narrativo para atrair leitor. O problema é que a grande maioria dos cultivos, especialmente os chineses, possuem vários tipos de elementos que só servem para atrair o público, sem necessariamente construir uma história em volta disso. E é aqui onde chegamos na parte pesada, pois o gênero de cultivo é muito famoso por utilizar um tipo de fanservice bastante pesado. Qual? Estamos falando de quando eu falo sobre isso, não estou falando sobre o herói aparecer em uma cena e salvar uma moça que estava prestes a ser estuprada. Estou falando do próprio protagonista estuprando outras mulheres, simplesmente porque ele é mau ou como forma de punir elas. Isso é mais comum do que parece dentro dessas obras de cultivo. E acredite se quiser, algumas dessas obras têm milhões, milhares de visualizações. Na verdade, quanto mais mulheres o protagonista conquista, geralmente maior é o nível de interesse pela obra. No site Novel Update Forum, um dos maiores fóruns de web novel no ocidente, existem várias discussões sobre isso. Veja essa, por exemplo, onde o rapaz pergunta se há algum cultivo bom onde o protagonista não faça esse tipo de coisa. Logo abaixo, alguém diz: eu tenho uma obra boa, mas no começo o protagonista inconscientemente estupra alguém. Então isso pode te desanimar. Essa pessoa é questionada. Estou um pouco curioso. Como você estupra alguém inconscientemente? Após uma explicação, o rapaz admite: ah, tudo bem então. Pelo menos ele não estuprou ativamente a garota. Muito obrigado pelo esclarecimento. Isso pode até te deixar enjoado, mas é apenas o extremo de uma realidade. Fanservice dá visibilidade, visibilidade por sua vez dá dinheiro. E alguns artistas chineses e escritores de cultivo sabem muito bem disso. É um anime isso aí, né? Por isso se aproveitam do assunto. Não é muito diferente de quem desenha hentai, por exemplo. É uma arte visual especificamente para um público interessado em pornografia. Por mais que seu público seja inferior e ele não faça parte do mainstream, esse artista ainda vai ganhar muito dinheiro. E é aqui onde mora o efeito negativo do fanservice dentro das histórias. Até onde é arte e até onde é apenas um produto feito para agradar os fãs. One Piece com o tempo começou a sexualizar seus personagens femininos. Pra caraca, né, pelo visto. Isso não foi feito sem pensar. O Oda, como qualquer outro bom artista, sabe que as pessoas gostam de personagens sexualizados e entregou isso para as pessoas. O lado positivo de One Piece é que a obra é extremamente bem elaborada, então não podemos dizer que ela é, entre aspas, vendida. Mas existem obras ocidentais que são feitas especificamente para dar dinheiro, como todas as franquias de filmes de tubarão. Você até pode tentar contra-argumentar que esses filmes têm alguma parcela de arte, porém, convenhamos, esses filmes são para agradar um tipo de público em específico, ganhar dinheiro e partir pro próximo. Por isso, esses filmes de tubarão e piranha também, é sempre a mesma tônica, sempre tem mulher gasosa pra caraca, putaria todo tempo e matança adoidado, tá ligado? É a tônica desses filmes aí, tubarão e piranha no caso. Martin Scorsese diz que filmes de herói não são cinema, pois os filmes de herói têm uma fórmula para agradar o público. E se o seu propósito inicial é agradar o público para vender mais, então você não está necessariamente fazendo arte, e sim um produto.
E na visão de Scorsese, cinema não é um produto, cinema é arte. É claro que essa é apenas uma forma de interpretar o que ele quis dizer com essa frase, mas ficaremos com essa indagação, até onde uma obra pode ir para agradar o público. Sua opinião. Quando se trata do público masculino, tudo que a gente quer ver é uma cidade sendo destruída enquanto dois seres superpoderosos lutam, igual Transformers, que tem porradaria de robô gigante. Nós também queremos ver o arquétipo do underdog, um protagonista que vem de baixo e vai escalando durante o filme até salvar o mundo, como todos os protagonistas de Transformers. E por fim, queremos ver corpos suados, sarados sob a luz do sol, igual em Transformers. Uau, o Michael Bay realmente entende exatamente o que o público masculino quer ver. Mas aqui eu faço novamente a pergunta pra vocês. Até onde a arte deve ir para se vender? Na minha opinião, você tem que encaixar as duas coisas. E eu acho completamente ok fazer arte, entre aspas, só para conseguir dinheiro. O problema de eu achar isso é que eu também permito que obras como as de cultivo chinês acabem fazendo o que fazem. Mas eu não quero cancelar o Oriente. Só quero dar minha opinião de que podemos ou não ter as duas coisas. A Marvel atualmente tá falhando miseravelmente em entregar algo bom e que agrade ao público, apresentando filmes horríveis. As pessoas dizem que isso é a tal da agenda woke e que futuramente faremos um vídeo especial sobre isso. Mas a verdade é bem mais simples, ou mais complexa. A Marvel só tá desorganizada. Primeiro teve a pandemia, que atrasou muitos projetos. Depois tivemos os animadores chineses que não queriam animar os filmes da Marvel sem um pagamento adequado. Depois tivemos o lançamento de uma porrada de filmes que era pra ter sido lançado aos poucos. E todos esses projetos estão na mão de um único cara, o Kevin, que obviamente não viu a maioria dessas séries ou obras. E por último, ainda tivemos a greve de roteiristas. É muita coisa pra Marvel. Lógico que ela acabou se perdendo no meio do caminho. Talvez ela acabe voltando aos trilhos daqui a uns 5 anos, ou seja superada pela DC. Isso não importa. O que importa aqui é a sua opinião. E aí, o que acha de tudo que comentamos até agora? Você acha que o fanservice é bom? Você acha que o fanservice é ruim? Comenta aí. Agora que eu fiz meu convite, vamos à parte mais importante do vídeo. Qual que é? A moral da história. O fanservice, como espetáculo visual, reflete a busca contemporânea por uma apresentação que dê significado às vidas aparentemente vazias das pessoas. Ao se envolver nesse espetáculo, as pessoas procuram preencher lacunas existenciais por meio da imersão em representações reproduzidas da realidade. No entanto, é crucial reconhecer que a vida vai além do espetáculo, demandando uma compreensão mais profunda e genuína de si mesmo e do mundo ao seu redor. A busca por significado não deve se limitar a representações superficiais, mas sim se estender à exploração autêntica e à verdadeira conexão com a realidade. Nossa! Sente profundo. Bom, tá aí, gente. Tá aí. Passou pro próximo vídeo aqui. Qual é o nome do vídeo aqui? Fanservice, uma análise aprofundada. Lá do canal do intermediador, no caso, perdão. Intermediador, já ia falar intermediário. Deixa eu botar aqui pra vocês. Ih, rapaz, o negócio tá zoado aqui. Não apareceu. Deixa eu botar então na outra tela aqui. Desculpa, isso aqui é erro. Calma, calabresos. Calma, pera aí. Pera aí. Vou ter que botar aqui para mostrar que eu estou me inscrevendo no canal do amigo, tá? Vamos deixar o like e inscrição, tá bom? Gostei do canal do amigo aqui. Bom, vamos lá. Ele falou bastante coisa, tá? Se a gente for falar tintim por tintim de tudo que ele falou, vai dar um vídeo de mais de 1 hora, tá? Então vou ser mais sucinto possível, né? Falando questão aí de fanservice, primeiro, né? Pô, meu irmão, eu, particularmente, não vejo problema nenhum quando acontece, ainda mais aqui na live. Em live, geralmente, pô, a galera tá mandando muitas das vezes aí animes e tal. Né, Charlotte? Principalmente. Né? Mas não só ele, mas outros animes também. Eu já vi acontecendo essa parada de fanservice. Fanservice que eu digo a parte, né, se é que vocês me entendem, né, sexualizada da mulher. Mas assim, cara, dependendo do contexto, e se tiver a ver com que aquilo que a gente está vendo, muitas das vezes não tem, mas mesmo assim é bom ver, mas mesmo assim, não me incomoda, tá? Não me incomoda, sendo bem franco, não me incomoda. É claro, tipo, tem aquele anime Shokugeki no Soma, se eu não me engano, né? Shokugeki no Soma, do negócio da culinária, né? É uma parada assim. Agora eu não lembro, o nome do outro anime, que parece, não sei se é a mesma coisa, sei lá. Mas tinha um maluco ali que, tipo, ele experimentava uma parada e do nada, BAU! Ficava nu. Eu falei, porra, que merda é essa, tá ligado? Pô, quando você come alguma coisa, ou você acha um negócio bom, você tira a roupa na frente de todo mundo pra falar que tá bom? Não basta você falar que tá bom, tá ligado? Então assim, eu tô falando nesse sentido. Isso daí, nessa parte desse anime, quando eu assisti, eu achei ridículo, embora engraçado.
tá ligado? Mas eu fiquei pensando, porra, meu irmão, que sentido tem isso, cara? Tá ligado? Entre outras coisas, o que a gente viu aqui, Fire Force também, por exemplo, essa menina, que eu esqueci o nome agora dela. Pô, é bonita, mas não tem sentido acontecer o que acontece com ela. Eles inventaram uma desculpa. Ah, não, porque ela tem tipo como se fosse uma maldição, esqueci o nome que ela dá agora, mas é como se fosse uma maldição que tipo, ela tropeça e ela cai pelada em cima de um cara. Aí ela cai de joelho no chão, o outro cara que tá atrás dela tropeça e cai atrás dela como se estivesse comendo ela de quatro. Porra, o negócio é assim meio, tá ligado? Tosco. Obrigado pela palavra, tosco, de fato, muito tosco. É desnecessário, para não dizer o mínimo, entendeu? Agora, pô, quando você vê um anime como, por exemplo, vou citar de novo o Charlotte aqui, porque foi ele que mandou o anime, o High School DxD, pô, meu irmão, tu sabe que a proposta do anime, ele, embora tenha muito shonen, mas a proposta não é um shonen, é o eti, tá ligado? Então, mano, é muita coisa desnecessária ali, mas a proposta do anime é essa, tá ligado? É ser aquilo dali que a gente viu, ponto. O cara manda um poder na outra e pronto. O poder do protagonista é conseguir tirar a roupa da outra com o poder dele, pô, tá ligado? Então, assim, isso daí é do anime. Não tem nem como falar que é uma coisa desnecessária, porque é da proposta do anime, tá ligado? Uma parada é ser a proposta do anime, e outra é você ver um negócio que não tem nada a ver, tipo esse do Fire Force, por exemplo, entre outros aí que a gente já viu, tá ligado? Dependendo do que eu for ver, eu não me incomodo, tá ligado? Agora esse negócio da roupa te define, que não sei o que, eu diria que de certa forma, em parte sim, define, tá ligado? Tipo, hoje eu tava vendo aqui um vídeo que apareceu aqui no Instagram. Eu tava vendo muito vídeo hoje no Instagram, que eu tava sem nada pra fazer assim. E aí foi me indicado um vídeo de uma menina reclamando que ela entrou num shopping e ela foi meio que expulsa do shopping por causa da roupa que ela tava vestindo. Meu corpo, minhas regras. Eu entrei no shopping, a segurança chegou perto de mim e mandou eu sair porque aqui era um ambiente de família, mas eu estava vestida. Ela botou o vídeo da tal roupa que ela estava usando. E cara, a bermuda que ela estava usando praticamente não era uma bermuda. Aquilo dali podia ser classificado como biquíni ou até roupa de baixo. Tipo, calcinhas, sei lá. Mas aquilo dali não era bermuda. A bermuda era calcinha jeans, aquela merda que ela estava usando. Tá ligado? Um monte de criança passando, um monte de gente passando, os idosos, o coroa, tudo olhando. E ela lá desfilando como se nada tivesse acontecido, quase pelada. E ela fazendo um vídeo reclamando que os caras tiveram que expulsar ela do shopping porque ela era um ambiente familiar. Te pergunto, o segurança que foi fazer isso, ele tá errado ou tá certo? Eu sou do time que fala que o cara tá certo. Porque tem lugar pra você ficar vestido desse jeito. 2 lugares me vêm na cabeça. Na praia... Não, 3 não, 2 não, mais lugares. Na praia, tu pode ficar assim. Na tua casa ou no cabaré, tá ligado? Se tu for do job. Então, pô, meu irmão, eu acho que dependendo da situação, sim, a roupa meio que define meio que como a pessoa é, o caráter da pessoa. Pelo menos se ela tem no mínimo de bom senso. E essa daí demonstrou bom senso, tá ligado? Então, mano, assim, dependendo, como eu falei, do contexto e da situação, sim, a roupa define a pessoa. A roupa define. Aí você vai chegar e falar, mas então o cara que se veste de mulher, então ele é definido como mulher, ele é mulher básica. Não, ele não é. Por mais que tenha uma galera que hoje fica falando que eles estão me identificando como homem, eu me identifico como cachorro, como mulher, como papagaio, como periquito. Mas a realidade todo mundo sabe qual é. Não vai ser uma roupagem que vai tirar a realidade daquilo que todo mundo tá vendo. A real é essa, tá ligado? Mas é isso. Né, eu não sei tudo é o contexto. O Charlotte está mandando aqui. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela aqui que aparece o chat para vocês também verem o que eles estão falando. Ok? Tu não vai usar roupa de praia no trabalho. Exatamente. Exatamente. Você não vai usar roupa... Ou seja, tipo, a minha esposa, ela trabalha como assistente social, e ela trabalha no judiciário, né? Se você for entrar num lugar desse de bermuda, se eu quiser ir lá visitar minha esposa, e eu tiver de bermuda e camiseta igual eu estou agora, eu não posso entrar, porque lá não é lugar de entrar com esse tipo de vestimento. Aí eu vou querer ficar fazendo videozinho na internet falando que os caras estão errados?
Da mesma forma que a menina fala, meu corpo, minhas regras, os lugares têm as suas regras. E no mínimo de bom senso também. Quer dizer que se eu quiser ir peladão pros lugares, todo mundo tem que aceitar porque meu corpo, minhas regras. Não. Tem praia de nudismo pra quê? Tem a tua casa pra quê? Tá ligado? Então é isso. Deixa eu ver o que mais que eles estão falando aí. Às vezes tem gente que... Às vezes tem gente que parece não ter algum lado do cérebro. Eu acho que não tem nem o cérebro, na verdade. Acho paia também fanservice em menor de idade. Exato, eu também acho. Não, o mais ridículo de ter fanservice... Bom, mas aqui... Um que você acabou de falar... Você falou de menor de idade, eu vou tentar não esquecer do que eu ia falar agora. Mas me lembrou daquele do Made Dragon, por exemplo. Anime muito bom, sensacional eu diria, tá ligado? Muito bom mesmo, muito bom. Eu gostei pra caraca de ver esse anime. Mas quando chega naquela parte da cana, com aquela outra menina textuda, e fica toda hora fazendo um negócio meio que sexualizando criança uma com a outra de forma lés ainda. Não que, poxa, você odeia. Não, eu não odeio, cara. Não tem nada contra essas pessoas, tá ligado? Mas ficar botando isso num contexto infantil, das crianças se pegando, literalmente, não interessa se fosse um menino com uma menina, dane-se, ainda seria errado, eu acho zoado. A Lulu, no caso que tá falando aí também, no contexto ela tem 16 anos, vamos botar assim. Corpo de criança, mas com gigantesco, pra sexualizar a garota. Tá ligado? Aí vem a outra lá, a Lucoa, com o Shotokan, tá ligado? Que toda hora fica em cima do garoto. O garoto literalmente é uma criança ainda. Não chegou nem na pré-adolescência. Eu não sei se ele é pré-adolescente, sei lá. Mas que fosse pré-adolescente também já estaria errado. Toda hora em cima do garoto. Como se quisesse macetar o garoto a todo momento, ela sendo uma adulta. É um negócio muito esquisito, cara. É um negócio muito paia. Também não dá, não consigo. Tá ligado? Então tem coisas que, por exemplo, como eu acabei de dar o exemplo da Made Dragon, que embora é um anime que eu curto, mas essas partes aí realmente são paia. Eu não dei 10 pra Made Dragon justamente por esses casos aí. Eu daria um 8, 8,5, tá ligado? Valeu aí, Lima Mateus, parece que escreveu aí de novo no canal, né? Tamo junto aí, irmão, obrigado aí. Entendeu? Agora outra parada que eu quero falar aqui, eu esqueci, mano. Putz, eu queria não esquecer, mas tem algo a ver sobre... eu acho que mais, ainda tão, não diria mais paia, mas tão paia quanto isso... Ok, parece que tem... Não sei se foi 2 pessoas que se inscreveram, ou só uma só. Não, foi só uma só. Eu acho que tão paia quanto isso é quando você pega uma personagem claramente com aparência de criança e fala que ela tem 4.000 anos. Não, ela tem 4.000 anos, pode até o talo. Né, Ban? De Mamatsu no Pausai. Tá ligado? Meu irmão, não dá, meu irmão. Não dá. Isso daí é zoado demais, tá ligado? Então, assim, eu acho que depende muito do contexto daquilo que você vai assistir. Tá ligado? Se você tá assistindo uma parada que você tá querendo ver show, mas você percebe que tá tendo muita coisa desnecessária, então acaba se tornando paia. Mas não diria que vai tirar toda a experiência que você vai ter de assistir aquilo dali. Sei lá. Igual eu acabei de falar do Made Dragon, que, poxa, como eu falei, é muito bom. Esses momentos paias não me fizeram desgostar do anime, mas também não me fez dar uma nota máxima pra ele. Tá ligado? É isso. Que é a aparência de 5 anos de idade e tem 100 bilhões de anos. Pô, tá maluco? Dá não. Tem como não, mano. Acho desconfortável. Também acho. Bom, gente, é isso. Eu falei pra caraca. Eu falei, não sei se eu acabei me enrolando aqui no que eu queria falar. Falar essas coisas assim ao vivo meio que me deixa um pouquinho meio que com vergonha, assim, no sentido de falar alguma coisa errada, não no sentido de estar falando besteira, mas falar alguma coisa errada, então meio que me enrola um pouco. Me perdoa se eu fui um pouco enrolado aqui no que eu queria falar. Mas é isso, fanservice tá aí para agradar a nós, mas a gente sabe que essa questão do fanservice muitas das vezes vem em forma de peitiolas às mostras, né? Enfim, é desse jeito aí. Bom, link vai estar na descrição, gente. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou ficando por aqui. Deu quase 1 hora de vídeo, mano. Enfim. Tamo junto, gente. Obrigadão. Até a próxima. E valeu.